Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sua Novela Resumida. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês o resumo do capítulo 136 da novela Terra e Paixão. Capítulo este que vai ao ar nesta quinta-feira, dia 12 de outubro. E neste capítulo, Lucinda pede um tempo a Marino, indicando que o relacionamento entre eles está passando por certas dificuldades. Graça começa a sentir vergonha da família, que passa a frequentar a casa de Antônio nas refeições, sugerindo que as diferenças sociais estão causando desconforto. Aline desabafa com Jonatas sobre seus problemas e preocupações, procurando o apoio e sua compreensão. Tadeu propõe a Berenice que faça parte de um site hot, indicando a possibilidade de uma nova empreitada. Lucinda tenta convencer Graça a contar a verdade sobre a paternidade de Danielzinho, sugerindo que segredos familiares podem ser revelados muito em breves. Lucinda contrata Jussara como cozinheira da pousada, trazendo uma nova integrante para a equipe. Kaká demite Anneli do salão, o que pode trazer mudanças significativas na vida dela e que agora ela pode enfrentar vários problemas. Petra demonstra interesse em conhecer a clínica de tratamento sugerida por sua terapeuta, Marta, indicando um possível passo em direção à recuperação total. Caio observa Aline entrando no show de Gustavo Mioto, sugerindo que ele ainda está interessado nela e que ele quer a todo custo continuar o noivado com ela. E neste capítulo, como a gente pode perceber, a Lucinda vai chegar para o Marino e vai acabar pedindo um tempo em seu relacionamento. Isso aí, muito provavelmente, é porque o Marino decidiu revelar a Lucinda que ele é o verdadeiro pai do Danielzinho. E claro que como a Lucinda atualmente está namorando o Marino, os dois estão em um relacionamento, acabou que a Lucinda não gostou muito de saber disso, e isso pode trazer problemas para ela. Então, ela preferiu dar um tempo no relacionamento dela com o Marino. Mas a gente tem que lembrar que o Marino já disse várias vezes para a própria Lucinda que ele cometeu erros no passado. Nesta época, ele não falava exatamente para Lucinda o que ele teria feito, mas quando a Lucinda estava totalmente apaixonada por ele e ele por ela, ele insistia em não ficar com a Lucinda, insistia em não ficar com ela, em não querer ficar com ela, porque ele se dizia que não era o homem certo para ela devido a estes erros que cometeu no passado. Até que em um determinado momento, a Lucinda conseguiu convencer ele a ficar com ela e os dois começaram a namorar. E agora, como a gente pode ver, no capítulo anterior a este, a Lucinda acabou descobrindo que o Marino é o verdadeiro pai do Danielzinho. Isto porque o próprio Marino cansou de esconder isso dela e acabou decidindo falar toda a verdade. Porém, como a gente pode perceber, a Lucinda, apesar de saber que o Marino cometeu erros no passado, como ela não sabia exatamente do que se tratava, isso afetou bastante ela quando ela descobriu que erros foram esses, né? Porque o Marino acabou tendo um filho ali com a Graça, e esse filho, o Antônio acredita que é filho do Daniel, porém acaba que não é verdade isso, acaba que na verdade é filho do Marino. E isso pode trazer consequências para quem está tendo um relacionamento atual com o Marino, que no caso é a Lucinda. Então, ela preferiu acabar dando um tempo em seu relacionamento ali com o Marino, pois ela foi pega de surpresa com esse choque de realidade quando o Marino revelou para ela que ele é o verdadeiro pai do Danielzinho, que é o filho da Graça. Neste capítulo também, a gente percebe que a Aline vai desabafar profundamente com o Jonatas, contando sobre todos os problemas que ela está enfrentando atualmente, inclusive no seu relacionamento
com o Caio, que está passando por maus bocados e está até mesmo em corda bamba. A Aline vai contar para o Jonatas todos os problemas que ela está enfrentando e vai pedir conselhos para ele e sua compreensão e mostrar para o Jonatas que ela não sabe exatamente o que fazer para sair dessa situação, porque tudo para ela está dando errado e ela precisa de alguma maneira encontrar um jeito de sair dessa situação. E como ela tá meio que afastada do Caio, ela decidiu ir atrás então do Jonatas para pedir estes conselhos e se abrir um pouco com ele, falar sobre o que ela tá passando, sobre sua situação e sobre todos esses problemas e suas preocupações e tentar conseguir ali de alguma maneira uma ajuda do Jonatas e alguns conselhos indicando o que ela pode fazer para que a situação dela melhore e ela saia de toda essa situação que tá passando neste momento bem difícil para ela. A Lucinda também neste capítulo vai tentar convencer a Graça a contar a verdade sobre a paternidade de Danielzinho, sugerindo que este segredo pode ser revelado muito em breve. Como a gente pode ver aqui, a Lucinda não gosta muito de ficar escondendo as coisas, que segredos devem ser revelados. Então ela tá meio que insatisfeita e incomodada pelo fato da Graça estar escondendo a verdadeira paternidade do Danielzinho. Então ela simplesmente sugere para a própria Graça que é o momento dela contar toda a verdade e que se ficar escondendo isso por mais tempo, lá na frente, ela pode ter consequências muito graves caso alguém descubra isso e muito provavelmente em algum determinado momento alguém pode descobrir. E caso isso aconteça, a situação para a própria Graça e até mesmo para o próprio Marino pode ficar bem complicada. Como a Lucinda se preocupa muito com o Marino, ela não quer que a situação dele se complique. Por isso, ela sugere que a Graça conte logo a verdade. Conte que o Danielzinho não é exatamente filho do falecido Daniel e que na verdade ele é filho do Marino. E isso deve ser algo que a Graça deve pensar bem em fazer, pois com certeza se ela contar a verdade, ela sabe que vai ter algumas consequências, porém a Lucinda insiste em dizer que serão consequências muito menores e problemas bem menores do que seriam caso alguém acabasse descobrindo isso em breve. Acaba que a Lucinda coloca essa pressão na Graça para que ela decida de uma vez por todas parar de esconder este segredo e acabar revelando a verdade sobre Danielzinho. Resta saber se ela vai concordar com a Lucinda e vai de fato contar a verdade ou vai temer as consequências disso e vai preferir ficar calada, visto que a situação financeira da família dela está passando por maus bocados, porque a gente sabe muito bem que o Tadeu gastou toda a herança e muito dinheiro da família com certas coisas, e agora a família está passando por uma situação financeira muito ruim. E o fato do Antônio acreditar que Danielzinho é seu neto e é filho do Daniel pode trazer esperanças para a família do Tadeu. Caso a Graça conte a verdade, ela pode perder toda essa esperança e as chances que ela tinha de se reerguer. Então, muito provavelmente, ela pode decidir não contar a verdade sobre a paternidade de Danielzinho. Mas estes, por enquanto, serão os principais acontecimentos do capítulo 136 de Terra e Paixão, que vai ao ar nesta quinta-feira, dia 12 de outubro. E você, o que achou de tudo isso? Comenta aqui abaixo de que cidade e de que estado do Brasil você acompanha a novela Terra e Paixão. No mais, estes serão os principais acontecimentos deste capítulo. E se você quiser saber o que vai acontecer nos próximos capítulos após este, é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal. Então não perca mais tempo, clica nesse botão vermelho aqui embaixo em inscrever-se e vire inscrito aqui do canal. É de graça, você não vai pagar nada para isso e ainda assim você vai ter acesso aos próximos resumos, todos em primeira mão e de forma totalmente gratuita.
Muito obrigado por assistir e até o próximo resumo.